que coloca em risco a vida dessa pessoa, né? Essa questão também do respeito consiste nessa questão da violência também, né? De ter essa inviolabilidade, que é quando a pessoa tem integridade física, psíquica, moral, de todos os quesitos da vida da pessoa. Por outro lado, se tem o direito aos alimentos, que é a obrigação alimentar e solidária, podendo idoso optar entre os prestadores. Então, é obrigação da família, né? E mais o idoso pode optar entre quem pode ser essa pessoa que vai prestar esses serviços, entre aspas, né? E aí é a questão que a gente sempre vai trazer. O idoso, ele tem por obrigação a sua aposentadoria para suprir os direitos fundamentais, né, de alimentação, remédio, essas coisas que a gente sabe que o idoso precisa. E muitas vezes, familiares e outros cuidadores acabam se apropriando desse valor e deixando de lado os direitos fundamentais do idoso. E a gente sabe que o idoso precisa de alimentação, o idoso precisa de atenção à saúde, o idoso precisa disso tudo. E é direito do idoso optar por quem vai ser responsável por ajudar ele nesse processo. E aí tem a questão: se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Então, caso ainda assim com a aposentadoria, tenha situações em que o idoso não tenha condição nenhuma de se sustentar, né? Ainda assim, o Estado tem o dever de prover assistência social para essas pessoas, tá? O direito à saúde. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso. O que isso significa? Não está relacionado apenas a médico, apenas a exames e essas coisas, mas também tem direito à fisioterapia, atendimento psicológico, a atividade física e tantos outros, odontológico também, e tantos outros serviços da área da saúde a que o idoso precisa. Por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Isso significa que em todos os âmbitos da saúde, geralmente a gente divide, né, os âmbitos da saúde em promoção da saúde, promoção e recuperação da saúde e prevenção e proteção a doenças, né? E aí, nessa questão de promoção da saúde que a gente fala, de promoção e prevenção, é que a gente fala sobre essas questões, né? De prevenir doenças, né? De que não se chegue ao ponto de precisar de um tratamento. Então, tudo isso que eu já falei para vocês é um direito de vocês, porque a gente passa por muitas coisas que chega na velhice, porque é da velhice, não sei o quê, e muita coisa poderia ter sido evitada durante toda a vida adulta, inclusive durante a vida já, né, depois dos 60 anos, ainda pode ser evitado muita coisa. Então, é um direito de vocês também terem acesso a esses programas e a esses serviços que possam fazer ter uma qualidade de vida melhor. Temos o direito à educação, cultura, esporte e lazer. E aí, nesse quesito, tem bastante coisa, né? Ele tem direito a... O poder público pode criar Bom dia, oportunidades... professor. Bom dia.
o poder público pode criar oportunidades de acesso à educação, criando currículos, metodologias, material didático, aos programas educacionais a ele destinados. Então, não só no ensino superior, como se diz, como vocês estão tendo acesso, porque vocês estão tendo acesso, no caso, por meio da UNIT, à educação de coisas mais diversas. Mas também pode ter acesso ao ensino básico, por meio do EJA, né, que é o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Os idosos também podem aprender a alfabetização, que ainda é muito presente a presença de idosos analfabetos. Então, vocês podem procurar o acesso, ou pessoas que vocês conhecem, tanto faz. Os idosos podem ter acesso à educação por esse viés, tá? E também tem as questões de cultura, esporte e lazer. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos em eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como garantido, obviamente, o acesso preferencial de vocês. Então, shows, teatro, cinema, circo e tantas outras atrações que são possíveis de vocês participarem, vocês têm desconto, vocês têm acesso preferencial, e tudo isso é um direito de vocês de estarem nesses lugares, ocuparem esses lugares. Além disso, é também um dever do Estado, através dos meios de comunicação, manter esses espaços voltados para vocês, de divulgar isso, de informar isso de forma educativa, de forma didática, para que vocês realmente tenham acesso. E aí tem também a questão da universidade aberta para as pessoas idosas, que é, obviamente, a UNIT, né? E que a gente pode ver que vocês estão nesse lugar. E isso é muito importante. Por meio de aulas presenciais, por meio de aulas remotas, por meio de atividade física, como vocês podem ver. Também a liberdade de pegar essas fotinhas no Instagram da UNIT, para lembrar vocês de que esse espaço é de vocês e que a gente é sempre muito feliz de vocês estarem ocupando esse espaço. E a gente sente muito porque esse é um espaço limitado, que a gente não pode também ter vaga para todo mundo, infelizmente. Mas só de vocês estarem aqui assistindo nossa aula, de vocês estarem indo a todas as aulas. Muito baixinho, de agora também não estou ouvindo. Oi, já tentou aumentar o volume? Você está pelo computador, pelo celular? Se aumentar o volume também pode ser que dê certo. Tá todo mundo me ouvindo bem ou tá baixo para todo mundo? Aqui tá bom. Professora. Tem que aumentar o volume do... Não, olha, essas pessoas que não estão ouvindo, sai e volte novamente, que aí entra normal. Viu? Isso. Certo. Então é isso, gente. Como eu ia falando, né? A participação de vocês nesses espaços é muito importante. E agora vocês, como oficialmente alunos da UFMA, né? Estão, mais uma vez, abrangendo os espaços de vocês e também as responsabilidades de estar nesses espaços. O próximo direito é o direito à profissionalização, né? Ao trabalho e à previdência. Que o idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitada por suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. A gente vê que no mercado de trabalho é muito difícil uma empresa que aceita um idoso, né, para iniciar em uma empresa, porque vem todo aquele preconceito de que ele não tem muita facilidade para aprender uma coisa nova, não tem muita habilidade. E aí é importante que essas pessoas sejam aceitas nesses espaços. É um direito do idoso ter direito ao exercício de atividade profissional, mesmo que em processo de aposentadoria. Inclusive, respeitando as condições daquela pessoa. Não necessariamente, você não vai chegar lá, por exemplo, dependendo do trabalho, obviamente, para fazer as mesmas funções físicas de um jovem de 20 anos.
mas você tem, com certeza, muito a contribuir dentro de uma empresa, com toda a experiência, com todo o seu vivido e com toda a força de vontade que nós sabemos que os idosos também têm. Então, na admissão desse idoso em qualquer trabalho, não pode haver discriminação, fixação de limite máximo de idade, inclusive em concursos e em todos os cargos, assim. E é dever também do poder público criar e estimular esses programas de profissionalização para idosos, de preparação dos idosos para aposentadoria, né? Porque a gente sabe que a aposentadoria acaba sendo muito essa questão do ócio, né? Do idoso ficar muito ocioso, de ficar o dia inteiro em casa, e não é isso que a gente espera, não é isso que a gente quer para vocês, não é isso que vocês querem para vocês. É muito importante manter o idoso ativo. Então, a gente sabe que vocês estarem na UNIT também é um meio de se manter ativo, e isso é muito importante, mas também é importante que haja essa preparação para que o idoso possa fazer esse processo de transição e que seja saudável todo esse processo. Aos idosos a partir de 65 anos, que não possuem meio para prover subsistência nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, como eu já havia falado para vocês, que é a questão da aposentadoria. Via de regra, a aposentadoria ela é proporcional ao salário que você recebia, né? Mas caso você não tivesse um trabalho fixo, não tivesse pago a Previdência Social durante toda a sua vida, e você não tem como manter-se, né? Você tem direito a um salário mínimo, tá? Então, gente, são muitos direitos, muitos mesmo, como eu já mostrei para vocês no início. Mas como aqui a gente não tem tanto tempo assim para ficar falando todos os direitos para vocês, eu separei esses 5, que são os principais. Vou aqui, Bia. A Concita levantou a mão. E a Maracon. Posso Concita, você falar? pode falar? Pode sim. Pode. Tá. Bom dia a todos. Eu queria saber o seguinte, Bia. Como conscientizar, ou existe algum trabalho de conscientização para os gestores, donos de empresa, alguns psicólogos, não são todos, né? Gerentes de RH, em relação à admissão, recrutamento de uma pessoa a partir dos seus, eu vou dizer 60, né, mas de repente até menos, tipo 55, que eu tô entre 55 e 60. Como? Porque o que a gente observa, o que eu observo hoje, é que assim, chegou nessa casa dos 40 e pouco, 45 para frente, né? Realmente não existe a oportunidade. A pessoa faz o teste, passa em todos os testes psicotécnicos, psicotestes e etc, etc. E aí você vai muito bem, né? Mas quando chega na hora H, né, da admissão, né, a pessoa não é admitida. Por quê? O que que pesou? Foi a idade. Você pode ter uma gana de conhecimentos, um currículo extenso, né, mas não vai, porque eles não respeitam a questão da idade da pessoa. Então, assim, eu queria saber o que passa pela cabeça desses gestores, desses donos de empresas em relação a isso. Se vocês têm como dar uma luz assim para a gente em relação a isso. Obrigada. Eu que agradeço, Concita, pelo seu questionamento, é muito importante. Assim, não vou saber te dizer exatamente o que se passa pela cabeça deles, mas a gente está trazendo isso para vocês, inclusive para que vocês tenham consciência
e se empoderem sobre os direitos que são de vocês. Então, nesse momento, é importante vocês lembrarem a eles desses direitos. De chegar e dizer, olha, está aqui o estatuto. Eu tenho direito a essa vaga. Por mais que... inclusive, você falando sobre essa questão de que você já passou por todas as etapas, você já mostrou que você tem capacidade de assumir aquele cargo. Então, é importante você realmente chegar e falar que você tem o direito a essa vaga. A gente vai por... a questão das empresas privadas é um caso complicado, porque eles vão muito pelo pensamento de que eu tenho o direito de escolher quem eu quero colocar na minha empresa. Mas, Vitória, eu não sei se tem algum órgão que a gente possa denunciar esse tipo de coisa. Não estou me recordando agora. Mas eu acredito que possa realmente ter esse empoderamento, né? Essa propriedade de vocês, de mostrar e de lutar por esses direitos. Inclusive, outra coisa que eu ia falar também é que é muito complicado essa questão da conscientização, porque, inclusive, por mais que a gente veja que tenha pouca política pública voltada para isso, para essa conscientização, que a gente sabe que há um déficit, que a gente sabe que poderia ser mais valorizado essa questão do idoso em vida ativa, né? É importante que haja um empoderamento e um conhecimento sobre os seus direitos por toda a população, né? E aí a gente sabe que acontece esse déficit e não tem muito o que a gente possa fazer como uma sementinha, sabe? Tipo, a gente cada um ir mostrando para o outro e falando olha, esse aqui é um direito meu, eu tenho esse direito. Eu acho que o que pode denunciar é para o Ministério Público essas situações. Porque eu observo, Bia, que aí o que acaba acontecendo? As pessoas que não conseguem a oportunidade, por conta da idade, acabam indo para a formalidade. Vão aprender cursos, se especializar num bolo, um pão, um crochê, um bordado, e assim vai, para que eles possam, né, além, lógico, para que eles possam ter aquele complemento de renda, né? Que bom que teve uma colega aí que falou que está com 51 anos e ainda está na ativa. Parabéns para ela, que graças a Deus espero que ela continue, né, por muito tempo aí, né? Porque realmente o mercado é um pouco complicado para a gente. E é isso que acontece, muitos acabam incorrendo para a formalidade, aprendendo cursos para poder ganhar uma renda extra para completar com a sua aposentadoria. Obrigada. Isso. Bia, Acho que só... Pode falar. eu estou só agradecendo, só enriquecendo essas palavras de Dona Concita. Eu me aposentei precocemente, viu? Trabalhei 35 anos em concessionária, fui chefe da Volkswagen, viu? Fiz parte da Academia Brasileira da Volkswagen. Em 91, fui melhor funcionário do Norte, Nordeste, ganhei prato Dinho. Mas depois que a má administração, a última empresa que eu trabalhei, fechou, onde eu fui procurar os trabalhos, as portas se fecharam por causa da minha idade. Viu? Tanto a minha que de outras pessoas também. Só isso, obrigado. Viu? E só complementando, Bia, rapidinho, e às vezes não é por falta de não ter conhecimento, por exemplo, na área de informática, porque muitos de nós também temos um certo conhecimento, pelo menos o básico nós temos, né? E é isso. Tchau. Tudo bem, obrigada, senhor Alberto. Colocando o próximo slide, porque isso está muito relacionado com o que a Concita falou, e aí a gente finaliza e abre para todo mundo. Que aí a gente entra... Tá bom, dona Mara, só um minutinho, deixa só a gente finalizar os slides, que aí a gente fica voltado só para vocês, tá?
Aqui é só para falar, né, que é dever de todos, zelar pela dignidade do idoso, colocando a salvo de qualquer tratamento que seja desumano, violento, discriminatório, aterrorizante, vexatório ou até mesmo constrangedor. É necessário que a pessoa idosa seja cada vez mais incluída, né, e faça essa opção, que é o que estamos discutindo aqui, direcionando o seu tempo livre para a realização de novos projetos nessa nova etapa de sua vida, contribuindo para uma sociedade mais justa e fraterna. E aí, no próximo slide, que é o nosso slide final, né, vítimas de violação aos direitos humanos. Aí a gente sempre faz essa pergunta, o que fazer? A quem eu devo recorrer, né? Quem vai garantir os meus direitos, né? Então, é muito importante que, em caso de suspeitas ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas, deverão ser comunicadas à autoridade policial, ao promotor de justiça, ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ao Conselho Estadual da Pessoa Idosa, né? E principalmente, eu acho que esse conselho, né, aqui no estado do Maranhão, ao Conselho Nacional da Pessoa Idosa e à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós temos aí, né, esses órgãos que podem estar aí ajudando a garantir esses direitos, né, no sentido de fiscalizar e realmente garantir. Isso que a Concita falou me lembra muito a importância da educação, né? A educação, a gente está aqui aprendendo e aí a gente acaba lembrando, né, quando passa por esses momentos assim, que existe algo, né, que possa aí estar garantindo esse direito. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento sobre os principais direitos de vocês, né, se apropriar disso. E aí, agora, a gente ia mostrar um videozinho, mas a gente pode estar abrindo aí, né, para... Mara, você pode falar. Seu microfone está desligado. Maracon. Tudo isso que você falou aí é exatamente o que eu ia perguntar. E se a pessoa é uma pessoa leiga, não tem esse conhecimento que você acabou de falar, ela precisa que uma pessoa acompanhe ela para ela saber por onde ela procurar os seus direitos. Porque se não tiver, ela fica sempre nessa. E outra pergunta que eu queria fazer é se a pessoa que é uma pensionista, a pessoa que é pensionista, ela está de pé, ela está toda passando por todos os testes de trabalho, e ela tem direito eu acho que tem, né, a trabalhar, a voltar à atividade do trabalho, porque a pensão, às vezes, é muito baixa, e ela precisa aumentar a sua renda, porque, como a gente sabe, todos nós estamos passando por isso, a inflação come tudo. Você vai no mercado, aí é remédio, a alimentação, acaba com tudo, e essa pessoa precisa trabalhar. Como é que essas portas se abrem para uma pessoa desse tipo? É isso que eu queria perguntar. Dona Maracon, é muito importante isso que você falou sobre os idosos como pessoas leigas, né? Principalmente que a gente vê os idosos acima de 80 anos, muitos têm muita debilidade, né? E precisa desse acompanhamento. A gente vê muito isso por parte da família, né? Tem muitos familiares que são realmente muito presentes. E isso é muito importante, porque a gente vê, inclusive, muito que a gente chama de golpe, né? Que são muito aplicados aos idosos. Justamente por isso, porque o acesso à educação para os idosos é muito restrito. E muitos têm até mesmo preconceito, não quer estar nesse espaço.
E é importante que os familiares, essas pessoas que estão ao redor dessa família, desse idoso, que possam incentivar isso, né? E até outros idosos que possam também incentivar. Então, vocês incentivem seus amigos, vizinhos e familiares que também são idosos a buscar esses meios de educação, para que eles possam também se apropriar desses direitos e incentivem as pessoas aos familiares para que possam acompanhar esses idosos. Muitos idosos são também muito independentes e adoram ir sozinhos para banco, adoram ir sozinhos para esses lugares. E é importante o acompanhamento, é um direito também de vocês esse acompanhamento para que possa ser mantida a integridade de vocês, para que não possam ocorrer nenhum tipo de violências com vocês nesses espaços públicos, né? Nessas empresas que vocês sabem que eles realmente se aproveitam disso. Então, é importante esse acompanhamento. Uma exceção que a gente, infelizmente, tem são os casos de violência intrafamiliar, que aí é um caso em que, mesmo dentro de casa, o idoso não tem esse apoio, não tem esse incentivo, né, a ter um envelhecimento ativo, não tem esse incentivo a ter esse apoio, né, para esses lugares, e ele realmente tem que se virar sozinho. Então, nesses casos, é importante também denunciar, seja na delegacia, pode ser em qualquer delegacia, mas é importante também denunciar para que se possa buscar esse lugar de apoio, tá, gente? Outra coisa, existem casas de apoio a idosos, tá? Eu tinha isso em um dos direitos lá, eu acabei não colocando. Vocês têm direito a casas de apoio. Não necessariamente esse, como se chamam, asilo, né? Essas coisas em que também tem muito preconceito. Mas Direito casas à em que vocês habitação. possam. Hã? Habitação, Isso. direito. Exatamente. Vocês têm direito a essa habitação. Então, não necessariamente para morar, mas vocês podem procurar lá para entender melhor sobre os seus direitos, sobre denunciar qualquer situação que vocês estejam procurando. Existem casas aqui em São Luís, tem. Era para ter procurado o nome das casas antes de entrar para a aula, eu esqueci. Que tem uma no Casas de São repouso. Francisco. Hã? Casas de repouso. Isso, também pode ser chamado dessa forma, em que vocês não precisam, as pessoas não precisam procurar essas casas só no último caso, só se for realmente para morar lá, mas para ter mais informações, para procurar, para denunciar, porque lá tem pessoas, tem profissionais que sabem a melhor, direcionar, exatamente. Muito obrigada, professora. Estou gostando da sua resposta. Obrigada De mesmo. nada, Mara. Tem um direito que a gente não colocou aqui, eu lembrei que, e é muito importante, principalmente aqui em São Luís, que é o direito ao transporte, né? A partir dos 65 anos de idade, a pessoa ela tem garantido por lei o direito, né, à gratuidade do transporte. Sim. Tá? Só para lembrá-los, que isso Maria também do está Carmo. no estatuto. Maria do Carmo. Também tem o CRAS, né? No CRAS, esse que lá você encontra várias informações, inclusive tem as assistentes sociais que podem orientar justamente sobre essa questão dos direitos, né? E aí, como a nossa amiga Concita estava dizendo, né? Que às vezes não encontra um espaço onde as pessoas possam ser orientadas. Mas eu acho que os conselhos, eles existem justamente para a garantia desses direitos. Então, o conselho, a OAB, né, como foi colocado aqui, a gente pode estar indo em busca dessa ajuda, dessa orientação. Assim, as pessoas trabalham tanto que às vezes se esquecem né, às vezes quando já não tem uma força de trabalho que possa dar continuidade, aí é obrigado a se aposentar. E aí se aposenta com o mínimo, né? É o mínimo. Pode até ganhar um pouco mais, mas às vezes se aposenta com o mínimo. Então, a gente precisa, né,
cuidar da nossa saúde mental, física, para que a gente possa realmente ainda ter uma condição, né, mesmo que seja num trabalho informal, a gente ter condições de laborar, tá bom? Oi, Deus professora. Oi. Eu gostaria de saber o que o CRAS oferece para nós, que sistema eles têm para oferecer para nós, que serviço, melhor dizendo. Então, no CRAS, ele é um sistema de assistência social para idosos, né? Uhum. Então, lá vocês podem encontrar profissionais, tanto de psicologia, eu acho, também tem lá no CRAS, quanto de assistência social, em que vocês podem denunciar esses casos ou procurar saber mais sobre os direitos de vocês e como vocês terem acesso a esses direitos. Tipo, a gente falou que vocês podem ter acesso a uma renda em caso vocês não tenham ainda aposentadoria, caso não tenha ainda uma renda fixa. Vocês podem ter acesso a uma renda. Então, procurem o CRAS, que lá eles vão dizer quais são os trâmites que vocês precisam seguir para alcançar isso. Ah, vocês precisam da gratuidade ao transporte, mas não sabe como chegar a isso, não sabe como tirar a carteirinha. Vai no CRAS, que lá eles vão lhe dar todo o encaminhamento. Tem alguma denúncia para fazer? Vai no CRAS, que lá eles vão lhe dar todo o encaminhamento. Então, o CRAS é esse espaço em que vocês podem tirar dúvidas, que vocês podem ir lá para ter esse tipo de atendimento, tá? Para que vocês possam ter acesso a esses direitos em que vocês precisam, né? Que vocês têm acesso, vocês tenham acesso. E aí também tem situações de isolamento, em momento em que você não consegue ter, em que você tem dependência de cuidados, em que você não tem esse apoio da família, em que você precisa desse apoio maior, e que você não tem esse apoio no âmbito familiar, e que você precisa, e aí você vai no CRAS e que eles lá vão te ajudar de alguma forma. Obrigada, valeu. De nada. A Marise, né? Estava com a mão levantada. Pode falar, Marise, por favor. Sim, professora. É o seguinte, é como a nossa colega Maracon falou aí sobre a questão da pensão. Aí eu queria só contribuir, queria que você deixasse também o esclarecimento aí, porque, por exemplo, uma pessoa que recebe pensão, ela tem direito a uma pensão, seja lá qualquer foi o problema dela, se é pensão sobre a doença, né? Ou mesmo de um marido falecido, eu creio que ela não pode trabalhar, né? Porque se ela trabalhar, ela vai perder essa pensão, não é assim? Marise, sobre isso eu realmente não sei te dizer com certeza, não posso afirmar se perde ou se não perde, tá? Mas eu vou me informar sobre isso, aí qualquer coisa eu mando pela professora e ela coloca lá no grupo da UNIT essa informação para vocês. Eu Tá bom? conheço um rapaz que ele tem um problema mental, não sei qual é o tipo, né? Mas ele tinha uma pensão, ele recebia, e a mãe dele que cuidava disso. Ele já tinha mais ou menos 30 e poucos anos, 35, e a mãe dele cuidava, recebia essa pensão e ficava. Ela colocava tudo dentro de casa, né? E ela que administrava. Então, ele veio aqui, conversou com meu marido e pediu orientação para o meu esposo sobre a pensão. Meu esposo disse que não era para ele, queria arranjar um emprego no Mateus. E ele fez uma inscrição no Mateus porque ele disse que esse dinheiro ele iria administrar. Então ele foi e ele não queria mais que a mãe dele ficasse com o dinheiro dele. Então ele conseguiu um emprego no Mateus e ele perdeu a pensão. Ele perdeu a pensão
Aí depois, ele passou um tempo trabalhando no Mateus, e depois ele veio aqui de novo, porque ele queria saber como que ele ia fazer para voltar a receber a pensão, porque ele tinha perdido o emprego. Ele tinha uns probleminha mesmo, não sei qual é o Dona tipo. Marise, assim, é como as meninas estão falando no privado, ou no chat. Cada caso é um caso. É porque, tipo, se for uma pensão por invalidez, que é o que se chama, né? Até um termo pejorativo, mas é o termo utilizado. Se chama pensão por invalidez, que são nesses casos em que acredita-se que a pessoa não é apta para entrar no mercado de trabalho, seja por qualquer tipo de deficiência, inclusive deficiência intelectual, né? Que é o que é o caso que você está citando. Se ele consegue entrar no mercado de trabalho, aí já vai cortar o que havia dito que ele não tinha condições de entrar no mercado de trabalho. Então, realmente aí, o risco dele perder a pensão é muito alto, porque vai totalmente o contrário ao direito que ele tinha de receber a pensão. Então, se ele entrou no mercado de trabalho, então agora ele está apto a a, a trabalhar e não precisa mais da pensão. E aí, para voltar a receber a pensão, é muito mais complicado do que da primeira vez. Porque agora, nossa, ele trabalhou e ele estava apto. Aí eu acho que só entrando na justiça, com a ajuda do advogado, para que ele possa voltar a receber e justificar por que ele saiu do emprego, por que ele não encontra um novo emprego, para que ele possa receber essa pensão de novo. Agora, essas questões de pensão por perda do marido, ou alguma coisa desse sentido, eu não sei dizer. Isso que a Bia falou é muito importante, porque às vezes as pessoas elas acabam recebendo essa pensão, por exemplo, por ter algum tipo de deficiência, déficit intelectual, algo nesse sentido. E Porque só um minutinho, professor, porque no caso é auxílio-doença. Então, se a pessoa se vai receber por auxílio-doença, ele não pode entrar no mercado de trabalho, é porque ele é deficiente. Isso que a Luzia falou, esse que é o nome, auxílio-doença, que a pessoa entra, dá a entrada ali dos documentos, e um dos pré-requisitos para você receber esse auxílio é justamente não trabalhar. E aí a pessoa vai trabalhar, então por isso que às vezes ela acaba aí perdendo. Mas cada caso é um caso, a gente não sabe de como veio essa pensão e o porquê, né, ele deixou de receber. Mas basicamente é dessa forma, assim. Essa questão da pensão é justamente, ele não recebe a partir do momento que ele passa a trabalhar. Só que quando ele deixa de trabalhar, ele pode requerer novamente a pensão, mas com o intuito de voltar ao mercado de trabalho. Porque tem uma nomenclatura que usa, né, para quem tem algum tipo de deficiência, né, para entrar no mercado de trabalho, e as empresas aceitam, acolhem, devido à questão da diminuição no imposto de renda, né? Então, toda empresa, ela tem esse, digamos assim, 30% de vagas, né, dentro da empresa para se receber essas pessoas. A gente vê muito Mateus no açaí, no varejão, essas pessoas que têm uma certa deficiência e estão lá trabalhando. Então, quando elas entram no mercado de trabalho, é suspenso esse benefício que elas recebiam. Mas, a partir do momento em que elas ficam desempregadas, elas podem novamente recorrer ao INSS para retomar a pensão e com o intuito de voltar ao mercado de trabalho. Aí eles liberam novamente. Tá certo? Essa é a informação que eu tenho. Certo, Maria do Carmo, obrigada. Deusanira, você ainda vai querer falar? Seu microfone está desligado.
Estou satisfeita com as respostas das amigas, Certo. com as explicações que vocês nos deram. Então, assim, satisfez a minha curiosidade. Tá ok. Pessoal, vou mostrar um videozinho para a gente já ir encaminhando, tá? Para finalizar. Bia, só me confirma se tá... Vocês estão conseguindo ver? Sim. Você já sabe que os idosos têm direito a atendimento preferencial em bancos, vagas especiais de estacionamento, meia entrada em eventos culturais. Mas você sabia que os idosos também podem contar com medidas protetivas de urgência? Essas medidas estão previstas no Estatuto do Idoso e são concedidas por um juiz para garantir os direitos e a segurança do idoso toda vez que ele for vítima de violência física, financeira ou psicológica. São elas: encaminhamento à família ou curador quando o idoso está em situação de abandono ou maus tratos, orientação, apoio e acompanhamento temporário por parte do Estado para aqueles que necessitam de suporte para terem condições dignas de vida, requisição ao Estado para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, válidos para o SUS e planos de saúde, inclusão em programas de tratamento de drogas do próprio idoso ou da pessoa de sua convivência, quando o uso causar perturbação ao idoso, fornecimento de abrigo em entidade ou internação ao idoso que sofre em sua residência ou em outros ambientes nocivos, maus tratos, abandono ou ainda falta de condições para cuidar do idoso com limitações severas e proteger o idoso em abrigo temporário, inclusive particular, quando ele não tem condições de permanecer em sua residência, até que a situação que ocasionou a saída de casa mude. Conheça as iniciativas da Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina por meio do projeto Direito de Ser Idoso e seja mais um aliado no combate à violência contra a pessoa idosa. Respeite a lei, respeite o idoso. Pronto, esse vídeo ele responde muito das nossas questões, né? Os nossos questionamentos de ainda há pouco, né? Maravilhoso. Se a gente puder novamente assisti-lo, aí a gente vai entendendo, compreendendo cada vez mais. Com certeza, a nossa justiça daqui, né? Esse também tem esses programas. Obrigada. Vai enviar os slides e esse videozinho para quem quiser assistir novamente, tiver curiosidade, tá bom? Bom, professor. Muito bom. Obrigada, valeu, professoras. E é isso, Valeu, gente. amigas. Obrigada pela aula. Obrigada. Nas próximas aulas, nós teremos aí a dinâmica sobre esse tema, tá bom? Ok. Obrigada, professor. Valeu. Bom dia, gente. Obrigada Obrigada pela atenção de vocês.